Meus irmãos, graça e paz, que Deus esteja aí no teu coração, reinando poderosamente em nome do Senhor Jesus. Mais um dia que o Senhor preparou, de repente você já está num dia corrido, tantas coisas que de repente já foram feitas, de repente para você o dia está simplesmente iniciando, mas independente do momento do dia, que possa ser um dia muito, muito poderoso, em nome do Senhor Jesus, que a cada instante o Senhor possa nos encontrar, né, fazendo ali tudo para a sua honra e para a sua glória. Capítulo 26 de Atos. O capítulo 26 de Atos se percebe nitidamente que é uma continuação do capítulo 25. Claro, tudo é uma narrativa, é uma sequência, mas aqui é uma sequência lógica do fato sendo acontecido. Então, às vezes vai citar depois de 3 dias, 5 dias, aqui a gente já vê que é uma questão de imediato, porque já começa, né, o rei Agripa dizendo, então Agripa falou, disse a Paulo, você tem a permissão para falar em sua defesa. Paulo continua, mais uma vez, não dá para numerar qual é a vez que Paulo está exercendo o direito de defesa e contando a mesma história, que era perseguidor, que foi atrás, que pediu autorização dos grandes sacerdotes para perseguir, para maltratar, para matar os cristãos, e que no meio do caminho uma grande luz, ao meio-dia, né, como a luz do meio-dia, ele foi confrontado pelo Senhor. E ele vai então contar mais novamente, agora tanto tá Festo e Agripa ali um do lado do outro, e Paulo começa a dizer, e aqui uma expressão que Paulo diz, que me trouxe, né, até o grifei, não sei se os irmãos têm esse costume, mas eu sempre vou lendo a Bíblia e grifando, né, riscando algo que me chama a atenção. Às vezes eu uso muito lápis de cor, né, para colocar de cores diferentes aquilo que eu quero, principalmente ao preparar sermão, mas em devocionais também eu uso para que sempre eu vou ler. Olha o que diz o versículo 6, capítulo 26, que é o nosso capítulo de hoje, e o versículo 6 diz assim: agora estou sendo julgado. Percebeu essa expressão? Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança. Paulo deixa muito claro qual que era o julgamento, o que eles estavam fazendo com Paulo, qual que era o problema. O problema é porque Paulo tinha esperança. Esperança na ressurreição, esperança em Jesus, olhando as coisas. Então, Paulo diz, olha, Rei Agripa, ele diz primeiro, né, muito feliz por poder estar na sua presença, por poder me manifestar, sabendo que ele era um homem de muito conhecimento. Ele fala, olha, rei, o que acontece comigo, nada mais, nada menos, por que eu estou sendo julgado? Eu estou sendo julgado pela minha esperança, por crer em Jesus, por acreditar em Jesus. E ele continua novamente dizendo que foi que eles estavam, né, levantando acusações contra ele. E ele mostra mais uma vez que ele era um judeu de uma seita muito rigorosa, sempre cumpriu tudo e aquilo que ele vivia, mas agora ele tem uma nova esperança, e a esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Então, Paulo narra novamente tudo o que aconteceu, tudo o que fez, mas deixa muito claro qual é. E nós não podemos também deixar de lado que de muitas vezes nós somos julgados, nós temos um preconceito às vezes sobre as nossas vidas. Não é aqui se fazer de coitadinho, eu acho que não é essa a questão, não é essa a situação, porque eu creio que a maior luta que nós vivemos não está do nosso corpo para fora. Eu acho que a maior batalha que nós vivemos não é essa. Não é a batalha de que alguém nos critique ou que alguém declare aquilo que nós cremos diferente, daquilo que nós nos portamos. Eu creio que essa ainda, principalmente no Brasil, né, na nossa realidade, ainda não é a maior luta. A maior luta muitas vezes é interna. É interna porque às vezes nós somos confrontados por nós mesmos de acordo com a nossa esperança. Porque diante de nós vemos situações, nos deparamos com coisas que nós precisamos tomar decisões. E a decisão que muitas vezes que nós queremos vai contra aquilo que nós temos esperança. Vai contra, se deponha contra aquilo. Então nós precisamos, né? Paulo também vai dizer isso, que ele esmurrava o corpo dele, porque o que ele queria, o bem que ele queria não conseguia, mas o mal sim. Só que aqui Paulo está diante de outra situação, de uma situação de prisão. E muitas vezes nós não podemos esquecer que às vezes os nossos problemas, as nossas ansiedades, as nossas questões emocionais nos aprisionam. Nos aprisiona. E nós precisamos pensar muito disso. Então, Paulo aí declarando que tudo aquilo que eles estavam tentando contra ele, aí chega aqui no versículo 22,
Versículo 22 também é um versículo importante porque diz assim, olha, mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por esse motivo estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Paulo está dizendo, olha, de todas as acusações, de todas as perseguições, Paulo aqui começa a deixar um pouco claro que ele já sabia da trama que eles estavam tentando, do complô que eles estavam tentando. Paulo já deixa aqui entre linhas, deixando, olha, eu sei que se eu apelasse, se eu aceitasse ir para Jerusalém, vocês teriam feito uma emboscada e me matado. Ele não disse aqui claramente, mas ele diz, olha, com a ajuda de Deus, até o dia de hoje, e é tão somente por esse motivo que eu estou aqui hoje. Irmãos, nós temos as nossas perseguições. Como eu disse, muitas vezes é externa, às vezes num trabalho, às vezes situações que podem acontecer, mas principalmente algo interno nosso. As lutas diárias que nós vivemos, as questões diárias que nós vivemos, e nós só estamos de pé até hoje, porque nós podemos contar com o quê? Com a ajuda de Deus. Então, isso é sempre importante. É importante nós trazermos à tona a ajuda de Deus, o mover de Deus, a ação de Deus a nosso favor. E mais uma vez agora, né, Festo ainda se levanta contra ele, dizendo, olha, você está ficando doido. Paulo diz, não é isso. É como Paulo está dizendo assim, Festo, eu não estou falando com você, estou falando com o rei Agripa. E ele volta, tanto que na resposta que ele diz, rei Agripa, crê nos profetas. E eu sei que sim. Tanto que Festo manifesta, mas ele não responde para Festo. Ele responde para quem tem realmente autoridade agora ali, que era o rei Agripa. E ele, no final, o rei Agripa disse, olha, se ele não tivesse apelado para César, ele não acho nada nele para a morte, muito menos. Não acho nada nele para a prisão e muito menos para a morte. Mas, irmãos, em todas as questões Deus tem o controle. E o que nós devemos parar e pensar hoje é, nós temos tido, mesmo que nós não percebemos, mas temos tido a ajuda de Deus sobre as nossas vidas. E que possamos sempre nos alegrar com essa ajuda que com certeza é tão importante sobre nós. Deus abençoe.